Agora, a gente vai falar de um ponto da nova lei que provavelmente seja uma das maiores inovações trazidas pela 14.133, que é o tal do Portal Nacional de Contratações Públicas. Antes de falar lá o que está na lei, a ideia é muito boa, né? A ideia é muito boa. Qual é a ideia? Todos os órgãos e entidades no Brasil inteiro serão obrigados a publicar suas informações de licitações e contratos no mesmo lugar na internet. Ou seja, é um ganho de transparência, uniformização, padronização, é um ganho muito grande para a administração pública, e eu costumo dizer que também para as empresas, né? Porque hoje as empresas que vendem para o governo, como é que funciona isso hoje, né? Ah, eu tenho uma empresa que vende para o governo, eu tenho que saber as licitações que vão surgir. Só que tem licitação no portal A, no portal B, no portal C, tem dezenas de portais no Brasil inteiro. Aí o que esse cara da empresa ele faz? Ele paga a assinatura de uma empresa especializada em coletar editais para ele. Agora vai acabar isso. Por quê? Todos os editais serão publicados no mesmo lugar. Outra coisa, a gente sabe que o cidadão, a questão do controle social, né? A gente sabe que o cidadão brasileiro ele não tem esse viés de ficar olhando compras públicas, não é a nossa praia, vamos ser sinceros, isso tem que melhorar, mas não é a nossa praia ainda. Mas já tem algumas instituições fazendo isso, por exemplo, o Observatório Nacional, já ouviram falar no Observatório Nacional e tal? O Observatório tem que entrar no portal de cada órgão, não é um trabalho danado, né? Eu mesmo, vou falar pelo TCE, de março até setembro de 2020, o meu trabalho foi fazer fiscalização das dispensas emergenciais para enfrentamento à Covid. Foi meu trabalho. Cada pessoa lá do meu setor ficou responsável por 6 municípios. Aí eu tinha uma trabalheira danada. Por quê? Cada município com seu portal. Aí eu começava de manhã, entrava no portal de um, de outro, de outro. Agora vai acabar isso. Vai estar tudo no mesmo lugar. Então, essa é a ideia do Portal Nacional de Contratações Públicas. Por isso que a gente entende que, provavelmente, é a maior inovação trazida aí pela nova Lei de Licitações, artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, já chamado aí de PNCP, né? Sítio eletrônico oficial, destinado a quê? Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Tem que publicar edital, tem que publicar contrato, ata de registro de preços, nota de empenho, tudo no mesmo lugar. Aí vem uma preocupação. Qual é a preocupação que vem? Caramba, é o Brasil inteiro publicando todas as suas informações no mesmo lugar. Esse sistema tem que ser um baita sistema, né? Tem que ser um sistema muito robusto para aguentar o tranco. Essa é a preocupação que eu tenho. O que aconteceu assim que foi publicada a nova lei em 1º de abril? Veio falando do PNCP, só que não tinha o PNCP. Foi isso que aconteceu no começo. Não sei se vocês acompanharam, né? A nova lei foi publicada e todo mundo, mas cadê o PNCP? Não havia o PNCP. O PNCP só foi disponibilizado depois. E ainda está uma coisa bem superficial, está bem o basicão mesmo. Então, tem muita coisa ainda a ser implementada. Outro ponto aqui, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades do Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes. O que significa isso? Hoje eu quero fazer um pregão eletrônico. Eu trabalho no TCE, eu utilizo o Comprasnet. Já utilizei o Banco do Brasil, que é o Licitações Z, né? Utilizo o Comprasnet hoje, mas, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo, usa um portal específico, que é o SIGA, São Paulo usa o BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras, então existem dezenas de sistemas de pregão eletrônico espalhados no Brasil inteiro. O que a lei está falando aqui? O PNCP vai ter o sistema de licitação eletrônica. Só que a publicidade do PNCP é obrigatória. A realização da licitação eletrônica, não. Todo mundo acompanhou?
Então, o órgão que quiser continuar utilizando, continuar fazendo o seu pregão eletrônico pelo seu sistema, vai poder continuar. Só que todas as informações da sua licitação vão ter que ser disponibilizadas onde? No PNCP. Tá? Então, a nova lei deu essa... Mesmo porque senão ia matar uma opção de empresa, né? Já imaginaram? Quantas empresas têm de sistema de licitação eletrônica? Ia matar essas empresas todinhas. Então, a gente tem que pensar no outro lado da moeda também. O legislador, óbvio, deve ter havido um lobby forte também para não matar as empresas todas, né? Então, continua tendo essa possibilidade. Agora tem a tal da BLL, que está ganhando muita força. Tem várias empresas aí de disputa eletrônica. Eu falo pregão eletrônico, mas na nova lei, todas as modalidades licitatórias vão ser eletrônicas, né? Preferencialmente eletrônicas. Aí tem outro ponto também que é importante a gente citar. O portal não é federal. O portal ele é nacional. Qual é a diferença? Se fosse um portal federal, quem ia decidir tudo era a União, era o governo federal. Mas não é. É um portal do Brasil, é um portal nacional. Então, quem toma as decisões sobre esse portal? É um comitê. Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, formado por representantes da União, Estados e Distrito Federal e dos municípios. Acaba que isso torna a coisa mais burocrática, concordam? Não é? Fica mais burocrático, fica mais lento. Isso é óbvio, né? Se eu tenho que reunir comitê para decidir, cabeças diferentes, interesses diferentes, as coisas ficam um pouco mais lentas. O que eu vou ter nesse portal? Afinal de contas, quais são as funcionalidades que nós teremos? O PNCP conterá as seguintes informações: planos anuais de contratação, todos os órgãos que fizerem, porque eu vou mostrar para vocês que não vai ser obrigatório, deveria, né, mas não vai ser. Todos os órgãos que fizerem seus PACs, seus planos anuais de contratações, vão ter que lançá-los no PNCP. Se fizer catálogo eletrônico de padronização, também. Os editais todos, qualquer edital vai ter que ser publicado no PNCP. Ah, quero fazer um edital de credenciamento, PNCP. Edital de pré-qualificação, chamada pública, tudo tem que ser publicado no PNCP. As atas de registro de preços, os contratos e termos aditivos e as notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Então, percebam que é muita informação. Imagina o Brasil inteiro, né? A gente aqui, Ministério Público do Tocantins, fez um contrato, o contrato tem que ser inserido. Ah, tem um contrato que teve 10 termos aditivos. Os 10 termos aditivos terão que ser publicados no PNCP. A empresa gerou nota fiscal eletrônica para o Ministério Público pagar. Nota fiscal eletrônica no PNCP. Olha, essa base de dados vai ser... Agora, a transparência também vai ser bacana, né? O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer sistema de registro cadastral unificado. O que é o sistema de registro cadastral? SICAF, todo mundo conhece o SICAF? Não é? Sistema de Cadastro Único de Fornecedores do Comprasnet, do governo federal. Então, o SICAF é um sistema do governo federal. Eu lá no Rio tenho outro sistema que é do SIGA, aí tem outro que tem outro sistema. Qual é a ideia? Sistema unificado. Todas as empresas no Brasil cadastradas no mesmo sistema no PNCP. Então, nós teremos um registro cadastral único para o Brasil inteiro. Isso também vai ser muito bom, né? Porque em um sistema só eu consigo ver a situação da empresa. E depois a gente vai falar que tem uma novidade bem interessante na nova lei, que é a avaliação das empresas, a avaliação do desempenho das empresas. Então, quando o Ministério Público aqui contratar uma empresa sob a égide da nova lei, ao final desse contrato, vocês vão ter que avaliar esse contrato. Na verdade, avaliar o desempenho da empresa. E essa avaliação vai ser incluída, vai ser inserida no registro cadastral. Aí, essa empresa vai lá no Rio de Janeiro participar de uma licitação minha. Eu vou poder abrir o sistema do PNCP e ver quais contratos que ela já firmou com a administração pública. Ah, essa empresa já prestou serviço no Ministério Público do Tocantins. Deixa eu ver como é que ela foi avaliada. Olha que coisa interessante. Não é? Então, assim, a gente vai ter um ganho muito grande, no meu ponto de vista, com esse PNCP. Painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas. Um dos pontos críticos que nós temos hoje no planejamento de uma contratação é a precificação. Alguém aqui trabalha com pesquisa de preços? Alguém trabalha com pesquisa de preços?
de processo de contratação? Ninguém? Quem faz pesquisa de preços aqui no processo de vocês? É a unidade requisitante ou tem um setor específico para pesquisar preços? Setor específico, né? Um dos maiores gargalos no planejamento hoje é a pesquisa de preços. Porque é difícil achar preço, o fornecedor não quer dar preço, aí eu vou para o painel de preços, não acho, internet nem pensar. Então, é uma dificuldade extrema. A tendência é que isso melhore. Por quê? Qual é a lógica? Se o Brasil inteiro vai colocar suas informações de licitações no mesmo lugar, no mesmo portal, eu vou ter preço de todas as contratações do Brasil no mesmo lugar, concordam? Então, ele vai ter uma funcionalidade que vai disponibilizar esses preços. Então, eu estou aqui no Ministério Público do Tocantins, eu quero contratar um serviço de locação de veículo. Certamente eu terei vários preços de locação de veículos no PNCP. Claro, à medida que o pessoal for abastecendo o sistema. Então, vai ficar mais fácil de nós encontrarmos preços no mercado. Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. Esse cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, tem um professor chamado Rafael Sérgio de Oliveira, não sei se vocês já leram algum livro dele, ele chama de CACO, né? Outro dia ele estava fazendo uma live, eu falei, pô, que negócio é esse de CACO? Ele o tempo todo falando de CACO, né? CACO, cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. É a tal avaliação, né? A empresa foi contratada aqui pelo Ministério Público. Atendeu? Não atendeu? Como é que foi o desempenho da empresa? Isso vai ficar registrado, registro cadastral. Isso vai ser utilizado, inclusive, para desempate em licitação. Então, a gente já começa a ter algo diferente aí na nova lei, né, em relação à questão do tratamento com as empresas. Sistema eletrônico para a realização das sessões públicas, como eu falei, né? Hoje tem vários, BLL, BEC, licitações E do Banco do Brasil, Comprasnet, e por aí vai. Acesso a esses dois cadastros que a gente vai falar quando a gente abordar a questão das sanções administrativas, que é o SEIS, né, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, e o CNEP, que tem a ver com a Lei Anticorrupção. Opa, foi demais aqui. Sistema de Gestão Compartilhada com a Sociedade. O PNCP, ele vai ter esse módulo aí voltado para controle social. A mesma lógica, né? Se todo mundo vai colocar as informações de licitações e contratos no mesmo portal, vai facilitar a vida do cidadão. Transparência ativa e passiva. Então, gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, possibilitando o seguinte, olha, envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. Acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras e, de acordo com o inciso 3º do caput do 19, que fala sobre recursos de imagem e de vídeo, ou seja, se a gente parar para ler esse dispositivo da nova lei, a ideia é que uma obra pública, eu tenha fotos, eu tenha vídeos de acompanhamento da obra pública, e isso seja disponibilizado do PNCP. Aí o cidadão entra lá e fala, pô, passei aqui, né, do lado aqui da Praça dos Girassóis, está tendo uma obra lá de mais um prédio aí, público novo. Exemplo. Eu sou cidadão, eu quero saber como é que está essa obra. Eu entro no PNCP, eu consigo acompanhar o andamento dessa obra. Aí, mais uma vez falando, pessoal, isso é o que está na lei, é a teoria, né? Não sabemos como isso vai funcionar na prática. Porque eu estou imaginando obras do Brasil inteiro, o pessoal colocando imagem, vídeo, isso aí vai ficar, né? A ideia é bonita. Agora, como isso vai ser aplicado na prática, eu não sei. Eu costumo dizer o seguinte, tem várias coisas na nova lei, né, que a gente não sabe como vai funcionar. Temos que esperar as cenas dos próximos capítulos. Comunicação entre a população e os representantes, isso aqui eu achei interessante, os representantes da administração e também da empresa contratada, designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma de regulamento. Isso aqui é o que a gente chama de transparência passiva, ou seja, hoje os órgãos públicos têm suas ouvidorias, né? E tem seus canais pela internet também, né? Então o cidadão
quer tirar alguma dúvida, ele vai lá e faz um questionamento, ou pela internet, ou pela chamada telefônica diretamente lá, ouvidoria do órgão. Isso é o nosso canal de transparência passiva. O cidadão pergunta, a gente tem que responder. A novidade aqui, que eu achei bem bacana, é, de repente, a pergunta tem a ver com a execução que a empresa está fazendo. Então, a empresa, quando for contratada, olha como é que isso muda, né? Quando eu contratar uma empresa com base na nova lei, eu tenho que exigir que essa empresa designe um representante para responder à sociedade caso surjam questionamentos. Então, pode acontecer, uma obra pública, a empresa X está fazendo. O cidadão quer tirar uma dúvida com a empresa X. Tem que ter isso designado no contrato. Novidade importante aí. Divulgação também na forma de regulamento, do relatório final com informações sobre consecução dos objetivos, que justificaram a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para aprimoramento. Olha quanta coisa trazida aí no PNCP. Outro ponto que tem a ver muito com transparência, governo aberto. Os dados precisam ser abertos. O que é dado aberto? Quando eu divulgo o meu contrato, quando eu divulgo a minha ata de registro de preço, meu edital, o arquivo tem que ser aberto, de forma que a sociedade possa manipular, manusear esse arquivo. Quem quiser depois se aprofundar nessa questão de dados abertos, tem um documento da o Manual de Dados Abertos da CGU, que é muito interessante, tá? Vale muito a pena dar uma olhada. E sem prejuízo lá do 174, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Na verdade, praticamente todos os entes federativos já têm o seu portal eletrônico. Resta saber o seguinte, olha, vamos pegar o município aqui de Palmas. O município de Palmas já tem o seu sítio eletrônico oficial, concordam? Né? E ele hoje é obrigado a publicar todas as suas informações nesse portal. Com a nova lei, ele vai ser obrigado também a publicar onde? No PNCP. A dúvida é, se ele já publica no PNCP por força da lei nova, ele precisará continuar publicando no seu portal essas informações de licitações e contratos? Não. Se ele já publica lá, não precisaria aqui. Então, fica a critério dele. Poderia publicar aqui, de repente, ter alguma forma automática de alimentar o sistema lá, não sei se isso é viável, tá? Mas não haveria necessidade de publicar nos dois lugares. Publicando no PNCP já está cumprindo o que a legislação dispõe. E aí ele coloca, desde que mantida a integração com o PNCP. É o que eu falei, posso até fazer a minha publicação lá no meu site, mas eu preciso colocar essas informações no PNCP. As contratações poderão ser realizadas por meio de, o que eu falei, por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado. BLL, por aí vai. Não posso fechar também, botar uma nova lei e quebrar várias empresas ao mesmo tempo, as empresas continuam vendendo os seus sisteminhas lá. Aí vem a questão que eu falei. Quando a lei foi publicada, 1º de abril de 2021, não tinha o PNCP. Aí, primeiro ponto que surgiu, né? Caramba, a lei está vigente, mas a lei não está em eficácia ainda, né? Por quê? Porque o artigo 54 da lei, ele dispõe o seguinte, a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação onde? No PNCP. Artigo 94, a divulgação do contrato no PNCP é condição indispensável para a sua eficácia. Então, assim que surgiu a lei, várias pessoas, eu já vou utilizar a nova lei. Mas, espera aí, o contrato só vai ter eficácia se for publicado no PNCP. PNCP não existe, então eu não posso contratar na nova lei ainda. Então, essa foi toda a confusão que teve no momento de publicação. Então, naquele momento, com a ausência do PNCP, podia já aplicar a nova lei? Cada um teve um entendimento diferente. Então, por exemplo, o professor Rafael Sérgio de Oliveira, que é procurador federal lá da AGU, ele, seguindo aí o entendimento dele, do professor Rony Charles, professor Vitor Amorim, todos eles, Jorge Ulisses Jacobi, todos eles entenderam por esse caminho aí, que o fato de a lei estar publicada, já está vigente, eu não posso impedir a utilização da lei por uma mera ausência de um portal. Então, eles entenderam naquele momento que
o órgão público já poderia usar a nova lei, publicando tudo no seu próprio portal oficial. Supriria a necessidade enquanto não tivesse o PNCP. Então, essa foi uma linha de entendimento naquele momento. Uma outra linha de entendimento, que eu achei bem interessante, foi essa aqui, do Marçal Justem Filho. O Marçal Justem Filho ele já fez diferente. Ele pegou a nova lei e ele dividiu basicamente os dispositivos em 3 grupos. Aqueles que estão que desde o dia 1º de abril de 2021 estavam plenamente em vigor. Por exemplo, artigo 7º, gestão por competências. Está lá na lei, não depende de mais nada, é só implementar no órgão público. Isso já está plenamente em vigor, desde o dia 1º de abril. Aqueles que dependiam do portal, publicidade de editais e contratos. Então, para o Marçal é o seguinte, olha, gestão do 1º de abril, já pode fazer gestão por competências. Fazer contratação não dá ainda. Precisava ter o portal. O portal foi publicado dia 9 de agosto. Então, desde 9 de agosto, isso aqui foi saneado. E ele fala ainda que, olha, tem alguns dispositivos que você só pode fazer depois que regulamentar. Dependem de regulamento. Por exemplo, acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Enquanto não regulamentar, você não pode utilizar o acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Então, esse raciocínio aqui, que eu acho bem interessante, por sinal, é o raciocínio que faz parte de um parecer da AGU também, né? A AGU tem um parecer dizendo que para o pessoal do governo federal, né, submetido à AGU, utilizar a nova lei, precisa antes do PNCP, isso já está resolvido, e precisa regulamentar os pontos da nova lei, certo? Primeiro, acho que foi? Foi até demais, né? O primeiro parecer que eu tive acesso sobre a nova lei foi de um Ministério Público do Rio Grande do Norte, né? Olha aqui, ó, não aplicação da nova lei enquanto não exercidas as providências de governança das contratações e o poder-dever regulamentar em relação aos dispositivos de baixa densidade normativa. Então, o Ministério Público do Rio Grande do Norte emitiu esse parecer, foi lá, assim que foi publicada a nova lei. Se não me engano, foi no próprio mês de abril. Tá? Eu acho interessante, é um órgão oficial ali de controle, né, colocando seu posicionamento. Ó, aqui no Rio Grande do Norte, isso aí foi específico, aí, né, foi uma promotoria lá desse município aqui, da comarca de Umarizal, mas que foi um entendimento, do Ministério Público lá no Rio Grande do Norte. E alguns pareceres também. Deixa eu ver, esse aqui foi um decreto, acho que foi o primeiro decreto que surgiu. O primeiro decreto que surgiu foi da Paraíba, ainda no mês de abril, ou seja, a lei foi publicada no dia 1º de abril, dia 26 de abril, olha, saiu o decreto da Paraíba, falando sobre a transição, né? Então, foi o primeiro estado que eu vi que publicou um decreto já, porque eles já estavam acompanhando o projeto de lei, né? Estavam acompanhando o projeto de lei, já via que era necessário regulamentar, então, foi o primeiro decreto aí, pensando na transição. Esse parecer que eu falei da AGU, tá? Parecer da AGU, depois se quiserem pesquisar lá, tem toda a numeração aqui, parecer 02/2021. Posicionamento da AGU, para usar a nova lei, precisa de PNCP e regulamento. PNCP agora já existe, então precisa regulamentar os diversos pontos da nova lei. Porque, é o que eu falei, para usar a nova lei eu preciso de agente de contratação, preciso de comissão de contratação. Se você não tem regulamento dizendo o que eles fazem, como é que você vai fazer? Né? Então precisa regulamentar. Esse é o posicionamento aí da AGU. E aí, finalmente, no dia 9 de agosto, dia mais importante do ano, tem alguém que fica mais velho, todo ano, nessa mesma data, fica mais velho, né? Dia 9 de agosto, PNCP foi publicado. E aí veio aquela expectativa, caramba, o PNCP está publicado, agora a gente já pode usar a nova lei. Só que se vocês entrarem lá no site, pncp.gov.br, vocês vão ver que só está o básico do básico do básico. Eu acabei de mostrar para vocês que o PNCP vai ter várias funcionalidades. O que a gente tem hoje funcionando no PNCP? Só a possibilidade de publicar
editais, contratos, atas de registro de preço e notas de empenho. É o que a gente tem hoje no PNCP. Tá? Pelo menos já dá para cumprir os artigos 54 e 94 da nova lei. Então, já dá para, por causa do PNCP, já dá para fazer contratação? Pelo PNCP já dá. Eu já consigo publicar meu edital e já consigo publicar meu contrato. Está resolvido. Aqueles artigos 54 e 94 já consigo atender com base no PNCP. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, PNCP provavelmente a grande inovação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no processo de contratação pública. Como eu falei para vocês, olha, eu não vou ficar seguindo artigo por artigo, não. A gente vai seguir a ordem cronológica. Ordem cronológica. O processo de contratação pública ele tem 3 fases. A fase interna, a fase externa e a fase contratual. Também chamadas de planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato. Então, a gente vai seguir esse ritmo aqui agora. Aí eu até coloquei um exemplinho ali. Eu sempre costumo fazer a seguinte pergunta: em que momento a gente inicia um processo de contratação pública? Alguém sabe dizer? Em que momento se inicia um processo de contratação pública? Quando a gente identifica uma necessidade de contratação. Toda vez, dentro do órgão público, que alguém identifica uma necessidade, estava conversando, cadê a pessoa do transporte? Transporte. Então, vamos imaginar que você está lá, aí você recebeu uma demanda, olha, eu vou ter que ter mais transporte de servidores do Ministério Público, a quantidade de carros que você tem não é suficiente, opa, então surgiu uma necessidade. Qual é a necessidade? Eu preciso fazer transporte de servidores e membros do Ministério Público e os carros que eu tenho atualmente não são suficientes. Então, eu tenho uma necessidade. Nesse momento, eu formalizo uma demanda e, a partir da formalização dessa demanda, a gente vai começar o processo. Claro, o setor de transportes vai repassar isso para a autoridade competente, a autoridade competente vai analisar a conveniência ou não dessa contratação e, se julgar conveniente, vai autorizar a abertura do processo. Quando autorizar a abertura do processo, fase interna. Vamos começar a planejar. O que significa planejar? Estudar a minha necessidade, definir o objeto, quantidade, forma de entrega, precificar, elaborar o edital. Tudo isso é feito no planejamento. Fiz tudo isso, faço um resumo do edital e publico. Então, eu externalizei o interesse que o Ministério Público tem em fazer aquela determinada contratação. Agora, a sociedade já sabe que o MP quer alugar, comprar carro, não é? E aí, então, as empresas interessadas vão baixar o edital, juntar documentos de habilitação, fazer suas propostas comerciais, comparecer à sessão pública, etapa competitiva, declarei uma empresa vencedora, homologuei a licitação, última fase, fase contratual. A empresa executa e eu pago. Basicamente é isso, concordam? Então, é assim que funciona um processo de contratação pública. E o que eu disse para vocês, né? A nova lei, ela dá muita ênfase ao planejamento. Se eu pegar a IN 05 de 2017, contratação de serviços no governo federal, a nomenclatura é essa, né? Fase de planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato, que é a nomenclatura que a gente tem mais utilizado aí nesse momento. Então, vamos lá. A nova lei de licitações, lá no artigo 17, ela coloca as fases do processo de licitação, não de contratação. Alguns professores, aí posso citar o professor Paulo Alves, especialista em governança, e ele fala, olha, aquilo que a gente mostrou de 3 fases é o macro processo de contratação pública, né? Então, as três fases do macro processo de contratação: planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato. Mas a nova lei, ela traz as fases da licitação. E a licitação começa com a fase preparatória. Depois eu tenho a divulgação do edital, a apresentação das propostas e lances, que é a etapa competitiva, o julgamento, que é feito pela administração, a habilitação, fase recursal e, finalmente, a homologação da licitação. O que a gente repara aqui, além da importância da fase
preparatória, a gente repara aqui o rito da licitação na nova lei é o mesmo rito do pregão. Não sei se vocês repararam. Primeiro eu tenho a etapa competitiva, julgamento das propostas, e só depois eu tenho a habilitação, repararam? E depois disso é que vem a fase recursal única. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Na nova lei de licitações, independentemente da modalidade licitatória, esse vai ser o rito, esse vai ser o fluxo do processo. Então, a concorrência na nova lei vai seguir esse rito aí. Primeiro julgo as propostas, depois eu vou para a habilitação. Não é? Todas as modalidades seguirão esse rito, que é uma mudança bastante importante, certo? Uma coisa que deu certo no pregão, né? Qual é a característica do pregão? Primeiro, a principal característica do pregão, inversão de fases. Na 8666, eu vejo a habilitação primeiro de todo mundo, e daquelas empresas habilitadas eu vou para as propostas comerciais. Não é assim que funciona no 8666? O pregão veio e inverteu isso. Primeiro eu faço etapa competitiva, vejo as propostas comerciais, etapa de lances, tenho a empresa mais bem classificada e depois eu habilito só essa empresa. Isso traz mais celeridade ao processo. Deu certo. Se deu certo, foi trazido para a nova lei. Tá? Então, a nova lei, em regra, todas as modalidades vão seguir esse rito aqui. Aí, quando a gente fala de planejamento, artigo 18. O artigo 18 é o artigo que fala de planejamento, né? A essência do planejamento está no artigo 18. A fase preparatória da licitação é caracterizada pelo planejamento, devendo compatibilizar-se com o plano de contratações anual, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele, que ele está lá no artigo 12. Sempre que ele for elaborado. Opa, se é sempre que ele for elaborado, então quer dizer que tem situações que ele não vai ser elaborado. A gente vai falar disso também. E com as leis orçamentárias. Olha só, já é... Artigo 11 já falou disso, o artigo 18 está falando disso. A licitação não é isolada. A licitação, ela faz parte da logística pública do meu órgão, né? Então, ela tem que estar alinhada com o planejamento orçamentário, planejamento estratégico, ela tem que estar alinhada com as leis orçamentárias. Bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão, que podem interferir na contratação, compreendidos aí. Descrição da necessidade, então eu falei, olha, toda contratação pública, ela existe porque alguém identificou uma necessidade. E essa necessidade vai ser estudada onde? No ETP. O professor Paulo Alves, ele faz assim no Instagram, né? Hashtag ETP é vida. A ETP é a base da contratação pública. Então, a gente vai falar muito de ETP aqui. Definição do objeto. Essa definição do objeto vai aparecer onde? Ou no termo de referência, ou no projeto básico, que a gente já conhece, ou no anteprojeto, ou projeto executivo. Definição das condições de execução e pagamento, assim como as condições de recebimento do objeto. O orçamento estimado, como eu falei, um dos pontos críticos do planejamento é justamente a pesquisa de preços, para eu ter uma ideia de quanto eu vou gastar com aquele objeto. A elaboração das regras da disputa, né? As regras da disputa, da sessão pública, principalmente, vão aparecer no edital. Toda vez que eu lanço um edital, se a empresa ganhar, ela não vai ter que assinar um contrato? Então, a empresa, para participar da licitação, ela tem que saber já quais são as regras a quais ela vai se submeter. Então, ela precisa ter acesso à minuta do edital. A minuta do edital é um anexo obrigatório do edital da licitação. Qual vai ser o regime de fornecimento de bens ou de execução dos serviços? Modalidade, a gente vai falar depois, né? Quais são as modalidades, o que muda, né, em relação ao 8666, né? Como é que fica convite, tomada de preços, tem uma modalidade nova. Critérios de julgamento também muda bastante em relação ao 8666, porque na 8666 é chamado de tipos de licitação. Essa expressão tipo de licitação acaba na nova lei. A gente passa a ter uma nomenclatura de critério de julgamento e modo de disputa, que a gente até conhece aí do decreto do pregão eletrônico. Sempre considerando aqui, mais uma vez, olha a importância do ciclo de vida do objeto. Para eu alcançar a proposta que vai gerar o melhor resultado, o melhor custo-benefício para a administração, não tem jeito, não tem como fugir. Eu tenho que examinar o ciclo de vida do objeto.
Aí preciso da motivação circunstanciada, das condições do edital, das exigências de habilitação e por aí vai. Opa, acho que eu tenho que trocar o meu controle, né? Se alguém quiser me dar um controle de presente, eu vou ficar 4 dias aqui em Palmas, tá? Aí vocês podem me dar de presente. Análise de riscos que possam comprometer o sucesso da licitação. Motivação sobre o momento de divulgação do orçamento, a gente vai falar disso aqui, que a lei também traz a questão do orçamento sigiloso. Então, depois a gente vai abordar também essa questão do orçamento sigiloso. Mas vamos lá. Vamos falar agora propriamente desse planejamento. Quando a gente fala de planejamento das contratações, tem um planejamento que eu chamo de planejamento macro, que é o Plano Anual de Contratações, que não é novidade, porque no governo federal isso começou em 2018 para 2019. Hoje o governo federal tem uma instrução normativa que é 01 de 2019, que trata do PAC. Então, no governo federal, isso é chamado de Plano Anual de Contratações. O que é o Plano Anual de Contratações? Nós estamos começando 2022. Daqui a pouquinho, um pouquinho mais, sei lá, março, abril, a gente vai ter que fazer um levantamento das necessidades de contratação do Ministério Público para o exercício de 2023. Tá? Então, o Plano Anual de Contratações eu estou no exercício de 2022, eu faço um levantamento de necessidades de todos os setores do Ministério Público, mas necessidades que eu terei que suprir em 2023. E aí eu coloco isso num documento. Esse documento é que vai materializar o plano de contratações anual. E qual é o ponto positivo disso? O ponto positivo disso é que, quando eu entrar em 2023, eu já sei tudo o que eu preciso contratar. E aí, se eu tenho lá um plano anual de contratações que diz que eu preciso contratar serviço de limpeza em agosto de 2023, se eu sei que eu levo 6 meses do início ao fim do processo, eu tenho que abrir esse processo quando? No máximo, em fevereiro de 2023. É para isso que serve o plano anual, quer dizer, esse é um dos objetivos do Plano Anual de Contratações. Então, o objetivo maior do Plano Anual de Contratações, na verdade, tem alguns objetivos, né? Objetivo número 1, eu não tenho que fazer a lei orçamentária anual, eu não tenho que pegar um projeto de LOA, de lei orçamentária anual, ainda esse ano, relativo a 2023. Como é que eu sei, como é que eu coloco lá na LOA, no meu projeto de lei orçamentária, quanto que eu vou gastar com meus contratos? Eu tenho que saber o que eu vou precisar contratar em 2023. Então, eu planejo o que eu vou contratar em 2023, tenho uma ideia dos valores para poder subsidiar o projeto de lei orçamentária. Então, esse é um objetivo já bem interessante. Segundo objetivo é eu poder planejar a tempo cada contratação que eu vou precisar fazer no exercício seguinte. Tá? Só que tem um porém. Qual é o porém? Aqui, ó. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, aí tem essa palavrinha aqui, ó, poderão. Poderão. Também na forma de regulamento, eu preciso ter um decreto, um ato normativo, uma resolução para regulamentar isso, dizer como é que eu vou operacionalizar isso, elaborar plano de contratações anual. Ou seja, a lei não está obrigando a elaboração do plano de contratações anual. Embora a lei não obrigue, se eu pudesse dar um conselho, né? Se bem que se conselho fosse bom, a gente não dava, não é isso que falam, né? Se eu pudesse dar uma orientação, passem a fazer o plano de contratações anual, que vai melhorar muito a vida de vocês. Vai melhorar muito a vida da instituição, se eu consigo planejar com antecedência. 2 pontos aqui, práticos, que eu quero falar para vocês. Eu procurei implementar o plano anual em 2018, lá no TCE. Aí falaram para mim, Eduardo, esquece isso. A gente não sabe nem o que vai comprar amanhã. Você quer que a gente... Estava em 2018, tá? Você quer que a gente te diga agora, no meio de 2018, o que a gente vai contratar em 2019? Você surtou. Foi isso que eu escutei lá na prática, no TCE. Aí a gente foi no secretário de administração, convenceu o secretário de administração, aí ele fez um memorando e mandou para todos os secretários. Olha,
vamos fazer uma solicitação de demandas, vocês têm 1 mês para responder. Todo mundo respondeu. E com aquelas respostas, a gente conseguiu consolidar todas as informações de contratação para o exercício de 2019. Só não foi à frente porque, politicamente, acabou não sendo aprovado lá. Tá? Mas aquilo que a gente achou que seria... A gente não, né? Que algumas pessoas acharam que seria inviável, é só começar a fazer. Começa a fazer que vai ter uma hora que culturalmente vai pegar. Tá? Tem países vizinhos nossos aqui, tem países da América Latina, Peru, Chile, eles fazem isso, o planejamento deles é trianual. Eles fazem um planejamento hoje para os próximos 3 anos. Ah, tudo bem, pô, Peru, Chile, pequenininhos, tal, mas eles fazem. Então, a gente pode fazer. Eles fazem para 3 anos, a gente não pode fazer para 1 ano, tá? Então, dá para fazer. O plano de contratações anual será publicado lá no sítio eletrônico oficial. Qual é o sítio eletrônico oficial? PNCP. Olha que coisa boa. Se o Ministério Público Tocantins começar a fazer o PAC, né, o Plano Anual de Contratações, obrigatoriamente vai ter que publicar o seu PAC onde? No PNCP. Não é? Aí, nesse PNCP, qualquer pessoa pode entrar lá e saber tudo que o Ministério Público pretende contratar no exercício de 2023. Vamos olhar pelo lado das empresas? Uma empresa que trabalha com venda e locação de carros. Aí, dentro do plano anual de contratações do Ministério Público, está lá. Em 2023, nós vamos comprar 10 carros. O que essa empresa ela pode fazer? Ela já pode se preparar com antecedência para participar da licitação do Ministério Público. Então, a gente, quando publica o PAC, é bom para a gente, porque a gente já sabe que, né, em que momento tem que começar a fazer o planejamento da contratação, e é bom para as empresas, porque elas se preparam previamente para participar das licitações. Se ela se prepara com antecedência, é bem provável que ela possa prestar um serviço ainda melhor para a administração pública. Então, o PAC tem um lado positivo para ambos os lados, tanto para a administração quanto para as empresas. A ideia do PAC é a seguinte: eu que trabalho com licitações, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que eu sou um bombeiro, um apagador de incêndios. Eu estou lá no meu dia a dia, chegou para mim um processo para contratar limpeza, eu vou correr para fazer o edital para fazer a licitação de limpeza. Estou quase acabando a confecção desse edital, chegou outro processo para comprar medicamentos. Aí boto outra pessoa lá para fazer compra de medicamento. Daqui a pouco chega um para vigilância. Cara, é uma correria. É um suadouro lá e a gente se virando nos 30 lá para poder fazer os processos de contratação. Se eu tenho PAC, isso acaba. Porque eu sei exatamente quando vai chegar cada processo de contratação. Então, a ideia do PAC é sair dessa situação número 1, de apagar incêndio, e ir para a situação número 2, planejamento adequado, no momento correto, com equipe multidisciplinar para planejar. Tá? Então, a ideia do PAC ela é muito boa. Eu só fico assim porque a lei, eu acho que a lei deveria ter obrigado, né? Mas a lei não colocou como imposição. E a gente sabe, infelizmente essa é a realidade, quando a lei não obriga, o pessoal acaba não fazendo. Tá? Então, vai demorar para o pessoal, aí muita gente vai acabar não fazendo o PAC. Aí, beleza, já falamos do PAC, que é o Plano Anual de Contratações, todo mundo entendeu, né? Então, o PAC é uma visão geral das contratações do meu órgão público para o exercício seguinte. Então, eu estou em 2022, faço um planejamento de tudo que eu preciso suprir na minha logística pública, no meu abastecimento para 2023. Quando chegar em 2023, eu vou começar a abrir os processos de contratação. Eu vou ter que abrir um processo para comprar carro, um processo para contrato de limpeza, e aí cada processo tem o seu próprio rito, não é? Processo, conjunto ordenado de atividades, não é? Para atingir um objetivo final. E aí, então, cada processo vai ter o seu planejamento, sua seleção de fornecedores e sua gestão contratual. E aí, quando a gente fala do planejamento daquele processo específico, a primeira etapa do planejamento chama-se estudo técnico preliminar.
também conhecido como ETP. O artigo 6º da nova lei de licitações é ele que traz as definições da nova lei. Por coincidência, é o mesmo artigo da 8666, né? As definições da 8666 também estão no artigo 6º. A diferença aqui é que a gente que dá aula dessa nova lei, a gente teve que voltar a estudar algarismos romanos, porque são tantas definições que chegou lá no L, lá, eu falei, caramba, L é o quê? 50? Eu nem me lembrava mais o que é o L, de tanta definição que tem nessa nova lei. Então, está lá, ó, ETP é o quê? É o documento que constitui a primeira etapa do planejamento. E o que ele vai ter? Ele caracteriza o interesse público envolvido, ou seja, a necessidade que eu quero suprir, a melhor solução para suprir essa necessidade, e ele vai dar base para o anteprojeto, para o termo de referência ou para o projeto básico. E, no final, eu vou concluir ou não pela viabilidade da minha contratação. Isso é o ETP. Eu me lembro que, antes da pandemia, o meu último curso presencial foi lá no Rio, era um curso de elaboração de termo de referência. Aí eu me lembro até hoje, foi Conselho Regional de Enfermagem. Quando eu cheguei lá na sala de aula, o pessoal estava afoito para aprender a construir um termo de referência. Aí eu cheguei e fiz uma brincadeira com eles. Ó, pessoal, o curso é de termo de referência, mas o mais importante que nós veremos aqui não é o termo de referência. Aí o pessoal não entendeu nada, né? Como assim, professor? O mais importante que nós veremos aqui chama-se estudo técnico preliminar. Porque é o estudo técnico preliminar que ele vai dar toda a base para que a gente possa fazer o termo de referência. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. Vocês aqui elaboram o estudo técnico preliminar, sim ou não? Não? Ninguém elabora? Nunca elaboraram? Nunca fizeram ETP? Ninguém nunca fez? Não? Faz? Em alguns casos deve fazer? Em alguns casos, tá. Então, assim, o ETP, com base, né, principalmente agora na nova lei, ele é, como eu falei, é o alicerce da contratação. E eu vou explicar para vocês o que é o ETP. Não vou ficar só falando aqui da lei, porque senão fica chato, né? Aqui, voltar aqui um pouquinho. Tá. Aí eu vou lá para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 18 é que delineia o estudo técnico preliminar. Eu vou distribuir para vocês aqui, eu vou colocar, tem 20 aqui, 20 impressos aqui para vocês. Eu vou pedir para vocês distribuírem entre vocês. Ó. Aí, se vocês puderem ajudar aqui na distribuição, ó. Pega um pouquinho para... tem 40? Então dá para todo mundo aí, ó, se puder distribuir. Esse aí é um modelinho de ETP com base na nova lei. Olha o que tem aí no parágrafo 1º. O estudo técnico preliminar, ele deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos. Então, eu montei esse modelo aí, esse modelo a gente usa no curso de ETP. No curso de ETP e TR, né? Depois eu vou distribuir o de TR também. Esse modelinho que vocês estão recebendo são justamente os 13 campos que estão dispostos no parágrafo 1º do artigo 18 da 14.133. Quais são os elementos que devem estar contidos no ETP? O que eu falei para vocês? Toda contratação pública se inicia com uma necessidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar, que necessidade é essa? Olha lá, primeiro campo, necessidade da contratação. Depois, a gente acabou de falar do Plano Anual de Contratações. Será que essa necessidade foi prevista no PAC? Requisitos essenciais da contratação. Qual é a quantidade que eu vou precisar? Quais são as soluções existentes no mercado que podem suprir essa minha necessidade? Estimativa do preço. Quanto é que eu devo gastar com essa contratação? Comparo as soluções existentes no mercado para chegar à conclusão de qual é a melhor solução, aí descrevo essa solução como um todo, no ETP. Vou verificar se esse objeto é composto por vários itens. Se o objeto é composto por vários itens, eu posso
comprar ou contratar cada item de uma empresa ou tem que ser tudo de uma empresa só? Eu parcelo ou não esse objeto? Quais são os resultados? A gente viu aqui que eu tenho que contratar por resultado, né? Se eu tenho que contratar por resultado, quais são os resultados que eu pretendo com essa contratação? Aí eu vou dar uma olhada no meu órgão público para saber se eu preciso de alguma providência, preciso adotar alguma providência antes? Sim ou não? Tem contratação correlata? Exemplo, eu preciso de transporte, eu vou comprar carro, mas o carro não anda sozinho ainda, né? Então eu preciso também contratar motorista ou eu tenho motorista? Se eu preciso contratar motorista, são duas contratações correlatas, interdependentes, né? Possíveis impactos ambientais e quais são as medidas mitigadoras, o grande foco também nessa lei na questão da sustentabilidade ambiental, e no final, a viabilidade, a adequação da contratação. Essa adequação aqui é técnica e financeira. Na verdade, não é financeira, é orçamentária, né? Tá? Isso é o ETP. Por que a gente fala que o ETP é o alicerce da contratação? Eu tive a oportunidade de trabalhar na confecção de alguns ETPs. Eu vou dar 2 exemplos aqui do TCE. Tá? Lá em 2018, surgiu uma necessidade. A presidência resolveu mudar a política de auditoria do TCE. E ela falou, a partir de agora, antes, 30% dos auditores iam para a rua fazer auditoria e os outros 70% ficavam fazendo análise de processos internamente. Mudou. Ela falou, não, agora eu quero o contrário, eu quero 70% dos auditores na rua, indo aos órgãos públicos fazer auditoria, e só 30% analisando o processo. Isso gerou uma necessidade, concordam? Eu tenho que levar esses auditores aos órgãos jurisdicionados. Surgiu uma necessidade. Eu não tenho carro para isso. A gente tem uma quantidade de carros próprios, mas não suficientes para fazer isso. Então, qual foi a necessidade? Comprar carro foi a necessidade? Sim ou não? Comprar carro é necessidade? O que vocês acham? Não. Comprar carro seria a solução. A necessidade é fazer transporte de auditores. Então, a gente abriu o processo de contratação com essa necessidade. Então, já que a gente precisa fazer transporte de auditores, ETP, primeira etapa do planejamento. Quantos auditores, quais dias de transporte, quais horários, onde, área metropolitana do Rio, a gente foi estudando a necessidade. Depois disso, que a gente estudou isso aí, fomos ao mercado. Quais são as soluções existentes para atender a essa necessidade? Eu posso comprar veículo e contratar motorista, eu posso alugar veículo com motorista e eu posso contratar transporte por aplicativo. Lá no Rio de Janeiro funciona, né, todo mundo está usando transporte por aplicativo lá. Não sei como é que está aqui. Então, para uma mesma solução, para uma mesma necessidade, eu tinha 3 soluções viáveis. Então, o que eu preciso fazer no ETP? Comparar as 3 soluções sob a ótica do ciclo de vida do objeto. Então, nós estabelecemos um tempo de vida útil de 3 anos, nesse caso, e fizemos levantamentos de custos e benefícios. Planilha de Excel, bem basicão. Planilha de Excel, solução 1, compra de carro com contratação de motorista, custos e benefícios durante 3 anos. Solução 2, locação de carro com motorista, mesma coisa, custos e benefícios. Solução 3, transporte por aplicativo. Qual foi a solução melhor? O que vocês acham? Sem nem? Transporte por aplicativo. Se a gente não fizesse o ETP, sabe o que a gente ia fazer? Ia comprar carro. Então, para que serve o ETP? Fundamental. Às vezes a gente acha que para atender uma necessidade a gente vai fazer aquilo que a gente sempre fez no passado. Mas quando a gente vai estudar, olhando o ciclo de vida do objeto, a gente vê que é muito melhor contratar uma outra solução. Olha como é que o ETP é importante. Então, desde 2018, meio de 2018, quem ganhou foi uma cooperativa de táxi, que trabalha com transporte por aplicativo, e esse transporte dos auditores na área metropolitana do Rio de Janeiro é feito por transporte por aplicativo. Diferença de custo absurda, absurda. Então, compra de carro, eu preciso despender uma grana para comprar carro, eu preciso contratar inexigibilidade para pagar IPVA,
eu preciso fazer processo para contratar seguro, eu preciso contratar manutenção, eu preciso contratar motorista, eu preciso ter garagem para armazenar os veículos. Olha quanta coisa, não é? Aí, vamos falar da compra, da locação. A locação, eu não preciso gastar com IPVA, não preciso gastar com seguro, não preciso gastar com manutenção, mas eu tenho um preço certo, mensal, que eu estou pagando, e não é barato, né? Todo mês eu estou pagando aquele preço lá, eu preciso ter garagem para armazenar os carros. Transporte por aplicativo. Hoje vai ter auditoria. Chama o carro, vem o motorista, tal, ele vai lá, leva, acabou. Pago só por aquela viagenzinha. E lá no Rio ainda é bem barato o transporte por aplicativo. Não preciso de garagem, não preciso comprar carro, não preciso contratar manutenção, não preciso gastar com motorista, nada disso. Perceberam? Isso é ETP. E a gente só chegou a essa conclusão por causa do ETP. Outro exemplo. Oi, pode perguntar. Como é feito o pagamento? A gente escreveu tudo isso no TR, tá? A gente contratou por resultados, tá? E a gente paga por viagem, por mês, né? Então, por mês, sai um relatório das viagens todas, origem, destino, horário de saída, horário de chegada. Igual, já viram o Uber, né? Aquele relatório do Uber. Então, no meu celular, se eu abrir agora, eu consigo ver o relatório certinho. É a mesma coisa. A empresa entrega o relatório, o fiscal bate aquele relatório todinho e você paga só pela viagem. Paga por mês. A diferença aí é que, como a gente contratou por resultados, a gente colocou o IMR, Instrumento de Medição de Resultados, seguindo a IN 05. Então, a gente colocou alguns resultados. Exemplo, aí o meu auditor está lá no município distante, fez a auditoria o dia inteiro, o cara está cansado, ele vai voltar para o tribunal para ir embora, eles chamam, por aplicativo, eles chamam o transporte. Aí ele espera meia hora, coitado, e o transporte não aparece. Então, a gente colocou indicadores de desempenho. Então, lá no Rio de Janeiro, 15 minutos é um tempo mais do que adequado. Geralmente, de 5 a 10 minutos, a gente tem o Uber. Então, a gente colocou 15 minutos. Ou seja, o auditor chamou, a empresa tem que atender até 15 minutos. Se naquela viagem ele ultrapassar, a gente faz o que a gente chama de ajuste, a faixa de ajuste de pagamento, igual na IN 05. Né? Atrasou, desconta, a gente paga só 80% daquela viagem. Isso faz com que a empresa faça o quê? Ela vai buscar atender o resultado, senão ela vai receber menos. Tá? Então, a gente amarrou alguns indicadores de desempenho nesse termo de referência. Tá? É uma forma de você segurar o resultado, garantir o resultado. Tranquilo? Tá? E só para fechar, é que eu gosto muito de falar de ETP, então, só para fechar um outro exemplo, chegou uma ordem lá para a gente, da presidência, e era assim: quero terceirizar a gestão do almoxarifado. O almoxarifado do TCE, um almoxarifado pequeno, a gente tem lá menos de R$1 milhão em bens guardados, e tínhamos 6 servidores efetivos tomando conta do almoxarifado. Servidores efetivos da antiga, com salários mais altos, tal. Então, assim, o nosso custo de gestão de almoxarifado muito alto, e não especializado, porque são pessoas que nunca se especializaram, nunca fizeram curso de estoque, de almoxarifado, nada disso. Então, o que a presidência queria? Tirar esses servidores, distribuí-los para outros setores, certo? E colocar pessoas especializadas em gestão de almoxarifado. Terceirização, ela queria uma terceirização. Geralmente, como é que a gente faz na prática? Ou como é que a gente fazia na prática? Chegou uma ordem, tem que terceirizar o almoxarifado para ontem. O que o pessoal faz? Eu pego o termo de referência do meu amiguinho do lado, né? Pego o termo de referência de quem já contratou isso, dou uma ajustada e abro o processo. Não é isso que a gente tem que fazer. Definitivamente, na nova lei, a gente tem que fazer um ETP. Aí, na hora que a gente foi fazer o ETP, aí o que a gente teve que estudar? Qual é a necessidade? Gerir o almoxarifado? O que a gente tem no almoxarifado? Quanto vale o que a gente tem no almoxarifado? Quanto que a gente custa com as pessoas que tomam conta do almoxarifado? Pasmem, sabe o que aconteceu? O custo salarial dos profissionais que estavam no almoxarifado, anual, era mais alto do que o custo dos bens que a gente armazenava no almoxarifado. O nosso gestor falou, então, sob essa ótica, não precisa ninguém tomar conta do almoxarifado, porque se roubarem tudo que está no almoxarifado, sai mais barato do que o quanto a gente gasta para manter o almoxarifado. Surreal, né? Então, a gente precisava mudar essa situação. Só que, quando a gente foi fazer o ETP, a gente foi ao mercado para ver, vem cá,
A ordem que veio foi para terceirizar. O que é terceirizar? Vou contratar uma empresa e essa empresa vai colocar profissionais almoxarife e auxiliar de almoxarifado lá para tomar conta do meu almoxarifado, a custo muito menor do que o que eu tenho com o servidor efetivo. E com pessoas que têm know-how para isso, melhorando a qualidade do serviço. Essa é a ideia. Só que quando a gente foi fazer estudo, levantamento de mercado, a gente viu que o governo federal tem uma coisa chamada almoxarifado virtual. Já ouviram falar no almoxarifado virtual? O governo federal faz a contratação do almoxarifado virtual. O que é o almoxarifado virtual? Em vez de fazer N licitações de compras ao longo do ano, eu contrato uma empresa de logística. Eu faço uma licitação que vai me substituir 20 licitações. Eu contrato uma empresa de logística, essa empresa tem um mega galpão, com tudo quanto é material. Ela tem vários parceiros, com tudo quanto é material. Quando eu precisar de um material, eu vou lá e peço para a empresa. Ela tem X dias para fornecer esse material onde eu quiser, claro, que eu coloquei no termo de referência, naqueles endereços que eu coloquei no termo de referência, pelo preço de mercado, mais um plus, óbvio, né? Ela cobra um plus sobre aquele preço, que é o serviço dela. Isso é o almoxarifado virtual. Quando a gente fez o ETP, qual solução se mostrou mais vantajosa? Almoxarifado virtual. Só não contratamos, porque na hora de fazer a gestão de riscos, a nossa presidência achou o risco inaceitável, que é o risco de ficar na mão de uma empresa só, e pelo fato de ser um órgão fiscalizador TCL, ele falou, se a gente contratar uma empresa almoxarifado virtual, todos os órgãos que a gente fiscaliza vão querer contratar também. Isso vai mexer demais com o mercado no Rio de Janeiro, porque só tem 4, e na época só havia 4 empresas que trabalhavam com almoxarifado virtual. Resumo, é para isso que serve o ETP. Todo mundo entendeu? Tá? Então, o ETP, ele é... E está na hora, né? O ETP, ele é fundamental. Primeira etapa do planejamento. Então, quando a gente voltar do almoço, a gente para agora, volta às 14 horas, tá, pessoal? Quando a gente voltar do almoço, a gente segue daqui. Bacana? Muito obrigada, professor. Só reforçando, às 14 horas em ponto, nós vamos recomeçar a nossa aula. Show. Obrigada.